os externos, e as provas internas, né, igual o CFS, né, o IAP e o CHO, quem sabe também até o CESP, né, que é o curso de especialização de segurança pública que a gente tem o Major, né, e o CEGESP, né, também, né, como já ministerial também, com alguns cursos superiores, que faz o CEGESP, né, que é o curso de gestão estratégica de segurança pública, né. Então, o militar hoje, ele ser coronel público, coronel da ativa, ele tem que passar pelo certame, né, fazer o CEGESP, né, então, e é um concurso, é um processo seletivo semelhante aí, né, semelhante ao CFS, o EAP e o CHO. Então, todas as etapas da nossa carreira tem que fazer, né, um processo seletivo. Eu acredito que daqui a um tempo também eles devem voltar, né, com o curso de cabo, né, inclusive tem proposta de colocar o EA cabo também, né, um concurso, né, então, ou seja, todos os pós-graduações nós temos aí processo seletivo. E cada vez mais, gente, a gente vai ficando mais rigoroso, as matérias vão ficando mais complexas, né, eles vêm colocando mais conteúdo, vêm aprofundando mais, né, bacana? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Elber, sou professor de Direito, né? Sou segundo sargento, né? Tenho 14 anos de sargento, sou do CFR 2009, né? Sou professor de Direito tem mais de 10 anos, em cursinho preparatório, e dou aula na Academia de Polícia desde 2017, né? Sou graduado em Direito, tenho várias pós-graduações, sou mestre em Direito Constitucional e doutorando em Ciências Políticas e Humanitárias na Faculdade João Pessoa, em Portugal, né? Então, eu gosto de estudar pra caramba, né? Lá no quartel, os caras me chamam de pendrive, né? Pequeno, compacto, com um tera de informações, né? Tem que botar fora, né, velho? Os caras me chamam de pendrive, pequeno, compacto, com um tera, né? Eu trabalhei 5 anos lá no Estado Maior da PM, né? Na seção estratégica de recursos humanos da PM, assessorando, né, no que tange as questões jurídicas, hermenêuticas, exegéticas, né? Os direitos dos comandantes gerais, né? 3 comandantes gerais da época que eu fiquei no Estado Maior, né? Então, gente, a gente tem alguma experiência, pouca experiência, né, de preparatório. Nós terminamos agora, eu estava com 3 cursinhos preparando para o CPSB, né, a parte de direitos humanos, direito constitucional. Meu mestrado é em direito constitucional, meu doutorado também é em direito internacional, a gente chama de regras constitucionárias de direitos humanos, né, voltado para os agentes encarregados de aplicação da lei, que somos nós, né, todos os órgãos de segurança pública, da persecução criminal. Às vezes eu falo um pouquinho bem rápido, gente, mas é tranquilo, tá? Sem estresse, né? Beleza? Ou seja, a gente trata de todas essas temáticas, né? De todos os órgãos de segurança pública. Polícia Militar, né, que cabe a Polícia Ostensiva e Manutenção da Ordem, o Bombeiro, né? O Bombeiro Militar, que é Ações de Defesa Civil, né? A Guarda Municipal, que está no 54, parágrafo 8º da nossa Constituição, que guarnece bem serviço de instalações do município, a Polícia Civil, Polícia Investigatória, EMPO estadual, federal, né? Que apura bem serviço de instalações da União. Nós temos aí, né? Porque a gente estuda, a gente prepara, a ideia do QIBISU é isso mesmo, abranger não só a Polícia Militar, né, o Bombeiro Militar, mas também todos os órgãos do Sistema de Defesa Social, né, tem a BAC da Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né, e a Guarda Municipal. E, quem sabe, né, Aurélio, tem mais só outros concursos também na educação, na saúde, por que não, né? Então, nós temos esse capital de professores altamente capacitados, então a gente vai onde o Senhor nos permitir. E eu falo, né, minha família, nosso limite é o céu, né? Nosso limite é o céu. A gente pode ir onde a gente quiser, basta a gente acreditar e correr atrás. Não é isso? Bacana? Então, me apresentando, gente, o que nós vamos brincar aqui hoje? Eu vou fazer uma explanação genérica, né, abstrata, mas, né, a gente chama de recorte epistemológico, que é o recorte dentro de uma matéria específica, que é o Código de Ética da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Lembrando que em 1999 houve esse rompimento, né, entre as duas instituições, né, que é um dos mais antigos deles, né, lembra de ser que era de 99, eu entrei em 2006, sou mais moderno, né, era da turma antiga de 97, 98, sabe, né, que houve essa separação do Bombeiro Militar e da Polícia Militar, apesar de o nosso Código de Ética, a Lei 4.310 de 2002, abarcar as duas instituições, né, não só o Código de Ética, mas também outras legislações, por exemplo, também, acho que é uma principal, né, que é o nosso Estatuto, né, a Lei 5.301 de 69, que é o Estatuto da Polícia Militar, que também abarca o Corpo de Bombeiros Militar. Então, assim, nós temos outras legislações, né, que caem muito em concurso nas provas internas de vocês, nossas, né, por exemplo, a Instrução Conjunta de Corregedoria 01, a 02, a 01 que trata das atividades disciplinares, né, a hermenêutica, explicando um pouco o Código de Ética, né, as transações disciplinares. Cai também a Instrução Conjunta de Corregedoria 02, que é muito em prova, né, que é atividade de polícia, judiciária e militar, né. Por exemplo, quando o militar nosso se comete um crime militar, tem que lavrar uma PF,
o APFD, o auto de prisão em flagrante delito. Quem vai lavrar? Né? Artigo 10, alineado, o Código de Processo Penal Militar delimita que quem de fato tem que lavrar o APFD, via de regra, é o comandante da área, do local, né? In loco. A gente chama aquele ratio loco, né? Do latim. Aquele que tem jurisdição sobre a área. Então, assim, essas matérias elas são conjuntas, né? Tanto abarca a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro Militar. A gente chama de instruções conjuntas, né? Da Corregedoria, que envolve a Corregedoria da PM e do Bombeiro. Então, também é legal, né? Então, sim, dá para a gente abranger tanto essa brincadeira, essas conversas, esse bate-papo nosso, da Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro. Tem várias legislações que abarcam as duas instituições. E geralmente, pessoal, essas legislações, elas são as que mais caem em prova. Vamos situar o Código de Ética, o EMENG, né? A Instrução Conjunta de Corregedoria 01, 02, e ontem, Aurélio, eu estava lá gravando no estúdio, né? No nosso estúdio do Kibizu, umas matérias mais chatas, mais complexas, que eu adoro, né? Eu adoro. Eu acho que tem uma aula minha no YouTube, o Aurélio colocou, eu vi lá, né? Que é a Resolução 4220 de 2012. Professor, que norma que é essa? A resolução do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos da Polícia Militar e do Bombeiro, que é o MAPA. Né? Essa matéria, gente, ela é complexa. Eu adoro, bicho. Tanto que é umas matérias, disciplinas mais difíceis de uma professora, essa temática, porque ela é complexa. Ela envolve a questão da interpretação literal, ou seja, o texto mesmo, né? Se não me engano, os 558 artigos, é isso? E uma interpretação voltada à finalística, a gente chama de interpretação teleológica, que busca a finalidade da norma. Qual que é a finalidade da norma? Né? No 2012, eu cheguei no Estado Maior, 2012 para 2013, então eu não participei da elaboração do mapa. Mas, né, durante esses 5 anos que eu fiquei no MPM, eu participei diretamente de vários estudos, né, várias temáticas, inclusive de alterações, né, do mapa. Né, a gente participava auxiliar os oficiais, né, como assessor, né, das mudanças hermenêuticas no que tange ao ordenamento jurídico, né, fora da instituição, e nós, por conseguinte, temos que atualizar o ordenamento jurídico interno, né, as normas internas, corroborando com o ordenamento jurídico externo, a Constituição Federal, as leis extravagantes, né. Então, o mapa, por exemplo, ele tem que estar em acordo, né, o Código de Ética com, né, as normas constitucionais, por exemplo, com a nossa Constituição da República. Existe um doutrinador austríaco chamado Hans Kelsen, que é o doutrinador austríaco, que delimita aqui, nós temos um caráter piramidal de normas, onde a nossa Constituição ela é a base, né, epistemológica, e as demais normas, né, têm que respeitar a nossa Constituição, né, além das normas internacionais de direitos humanos, né, que alguns concursos caem, né. Eu dou aula delas, eu estudo lá, começando meu estudo em Portugal sobre essas temáticas, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, de 10 de dezembro de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado também de Pax São José da Costa Rica, que é de 69, onde o Brasil foi signatário em 1992, né, que tem um status de supra-legalidade na ordem jurídica brasileira. Então, essas normas também, algumas delas vêm caindo no concurso de vocês, aí, do IAP, do CFS, além do CTSP, do CFSD, né, do Bombeiro e PM, vem caindo também em concursos internos, porque normas de grande relevância para a nossa atividade de segurança pública, gente. Principalmente no que tange a questão de direitos humanos. Cada vez mais nos é cobrado, né, essa temática de direitos humanos, né, frente nós, encarregados, né, de aplicação da lei, né, de atendimento à população. Então, gente, nós temos que nos atualizar. Essas normas todas, o mapa, né, que eu estava situando, nós tivemos algumas alterações, como por exemplo em 2018, a questão da gravação audiovisual. Igual, por exemplo, numa sindicância, fazia, né, os termos de declaração, de depoimento, o termo de depoimento da testemunha, presencial, assinatura, beleza. O que hoje o ordenamento jurídico faz no Tribunal de Justiça? Lá no Poder Judiciário, as gravações audiovisual magnética. Pega lá uma câmera, né, filma, né, o encarregado do sindicante, ou no caso o escrivão, né, do Poder Judiciário, grava os termos de depoimento. O delegado também, o delegado de polícia, ele grava ali a inscrição né, o áudio e a filmagem, né, inclusive as alterações premiadas aí pela Polícia Federal e tal. Então, ou seja, em 2018, nós tivemos alteração, né, justamente com essa ideia de trazer também as gravações audiovisuais
nos termos de declaração e depoimento relacionado a nós, agentes encarregados de aplicação da lei. Tá vendo, gente? Então, isso é interessante. Então, essas mudanças, aí principalmente essas mudanças recentes, gente, né? Aí eu pergunto, Paula, o que vocês acham? Né? Será que vão perguntar as coisas antigas, a coisa antiga ou coisa nova? Né? Me ajuda aí, gente, né? Então, a gente já tá aqui, estou 15 anos já dando aula para PM, mais ou menos, 10 a 15 anos, mais ou menos isso, né? O CRS, ele vem cobrando as questões novas, né? A cobra as questões antigas, cobra, né? Eu estava preparando a turma lá para o TFSD agora, né? Caiu questões antigas, que a gente sempre fala, mas também caiu questões novas, né? Em direito constitucional, né? O novo TFSD agora, da PM, cortou Código Penal Militar, cortou a parte do Código Penal, mas aí está a Constituição Federal, principalmente lá, eu falei para os meninos, ó, vai cair essa questão. E dito e feito, as 10 questões de direito da prova, eu participei de um aulão, eu falei as 10 questões, 40 minutos de revisão, um dia antes da prova. As 10 questões. Em 40 minutos de revisão, eu passei as 10 questões do concurso CFSD da PMMG, esse agora que teve aí mês passado, né? A questão lá dos princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º, sempre cai na prova, os fundamentos, objetivos fundamentais da Constituição, né? O artigo 5º, a questão dos crimes, sempre cai em prova, gente, né? Por exemplo, crimes de racismo e ação de grupos armados, eles são inafiançáveis e prescritíveis, cai sempre na prova. O TTT, tráfico, doutrina, terrorismo, mais os crimes de ônibus, né? Eles são inafiançáveis, suscetíveis de graça de X, fica na prova, né? A questão da liberdade, da prisão. A regra que nós, agentes da lei, temos que garantir o direito de indivíduo e cidadão, não é isso? Mas em 4 momentos nós podemos prender. Em 4 momentos, cai todo ano na prova. E na prova de vocês também. Nossa, né? É a PCP-CHO. Que a regra, eu, agente da lei, você, minha amiga, garantir o direito de indivíduo ficar permanecer estável, o direito da locomoção do cidadão. No entanto, em 4 situações podemos prender. Isso cai na prova. Quais não? Olha lá. Primeiro, flagrante delito, não é isso? Ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária, o juiz mandou prender, vão lá em busca e prende. Artigo 240, parágrafo 1º, inciso 1º, Código de Processo Penal, não é isso? E as 2 outras situações que sempre caem na prova, a gente não lembra. Pergunta para ganhar um bis. É isso aí, né, Aurélia? Pô, aí, ó. Gente, nós temos direito de vir. A regra na Constituição Federal, no artigo 5º, que a regra é a liberdade. Você, aqui da lei, garante liberdade, confere? Beleza. Mas em quais situações não podemos prender? Cai todo ano aqui na prova. Primeiro, flagrante delito, artigo 302 do Código de Processo Penal combinado 248 do Código de Processo Penal Militar, é isso? Ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária, o juiz mandou prender, vou lá e prende, artigo 240, parágrafo 1º, inciso 1º do Código de Processo Penal. Agora, faltam mais 2 situações que nós, agentes da lei, podemos prender. Isso cai todo ano em prova, valendo um bis que o doutor Aurélio me determinou fazer. Meninas e meninos. Mas 2 situações que podemos prender. E é na nossa área, hein? Vamos ver, vamos relembrar, hein? Relembrar de viver, dizer um Michael Jackson. Não é isso? Eu adoro aula presencial, que eu posso, né? Ficar tranquilo. É aquela gravada no estúdio, né? Nossa, fica quando eu quero formalidade, não. Alguém? Bom dia? Alguém tá presente? Bom dia? Hã? Tem cometido estágio? Não, isso no caso é um flagrante. Não estou dizendo 2. O cara está cometendo crime, acaba de cometê-lo, é perseguido logo após, ou encontrado com materiais que constituem todo fato. Né? Isso é o 302, é o flagrante delito. Eu estou falando. É o flagrante, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, mas 2 situações que não podem prender. Pensão alimentícia? Não, essa é a situação de prisão civil contínua. É outra situação. Eu acho que eu vou comer um bicho aqui até ele raciocinar, Aurélio. Você me permite? Bom dia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao conhecimento. O conhecimento vai libertar hoje, meu brother. A sua mente é aprisionada, aquela mente dura, engessada, ela vai se tornar uma mente hoje aberta, porosa, amém? Amém, igreja? Amém? Receba. Vamos buscar o conhecimento, nós estamos aqui para isso, não é para a gente trocar essa experiência do conhecimento. O conhecimento ele liberta aqui, né? Gostoso, Aurélio, de bombom, viu, meu irmão? E aí, gente? Sei não. Eu acho que ninguém vai saber. Então, Constituição Federal, artigo 5º. Cadê a prova? Direitos e garantias fundamentais. Direito de uso, meta transindividual, que vai além do indivíduo, né? Conforme limita Paulo Bonavides, Fernando Manzuoli.
e Flávio Alessandro, os maiores doutrinadores dos direitos humanos contemporâneos do Estado Democrático Republicano Brasileiro. Né? Então vamos lá. Hoje eu bate-papo, eu nem abri os slides, hoje é só bate-papo, tá? Depois eu passo esse slide pra turma aí, aqui eu fiz um negócio bonitíssimo, todo arrumadinho, agora eu vou voltar hoje vou bater papo, buscar o conhecimento para ter papo, legal? Então vamos lá então. Ninguém pode ser preso, né? A regra, exceto em quatro hipóteses. Primeiro, flagrante, falei, muito bem, não é isso que era a prova. Segundo, o que eu falei, ordem civil fundamentada de autoridade judiciária, juiz, não é isso? Olha aí o terceiro ponto, gente. Seja bem-vindo, irmão. Sucesso, professor Elvis. Seja bem-vindo à casa. Transgressão militar. Mas que isso, professor? Tem transgressão? Tem prisão por transgressão militar na Constituição Federal? Tem. Agora, por que nós não temos? Porque o Código de Ética, em 2002, afastou, mitigou, rechaçou o regime disciplinar, o RDPM, esse regime disciplinar da Polícia do Bombeiro, afastou o RDPM, o Manelinho, não é isso? E nós temos o Código de Ética, que prevê direitos garantidos ambientais, que não trouxe no rol de sanções prisão. Mas está na Constituição, tanto que as Forças Armadas não tem. Marinha Exército Aeronáutica não tem, algumas polícias do Brasil não tem. Embora o decreto 66769 falou que não cabe mais prisão por transgressão penal em nenhuma polícia do Brasil. Mas essa parte do decreto está suspenso no Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, as polícias ainda estão na prisão por transgressão penal. Embora a Lei 14.300 de 2010 e 2002, que é o Estatuto da PM, o Código de Ética Militar do Governo, não tem mais sanção de prisão, mas está na Constituição. Legal? A terceira hipótese, transgressão penal. Ninguém lembra, os meus alunos, ninguém lembra, meu filho, cai todo ano. E a quarta hipótese que nós podemos aprender? Primeiro, vamos repetir? Repetir porque é relembrar. Relembrar é viver, dizia Michael Jackson. Vamos lá? Primeiro, segundo, ordem escrita fundamental de autoridade judiciária. Terceiro, transgressão militar. E quarto, falei no bumbum. Se nós quando militar fica mais de 8 dias sem. Isso, não, tem nada a ver. Não? Não. Crime propriamente militar. O tenente Angel aqui daqui a pouco vai entrar aqui e vai falar sobre um pouco do Código Penal Militar. E ele vai falar do crime impróprio, do crime próprio ou crime por extensão. Né? Artigo 9º e 2º, a linha C do Código Penal Militar. É o crime militar por extensão. Carta de serviço, ou agindo em razão da função, comete uma abuso de autoridade, a tortura. A 3.869 2019, a nova lei de abuso de autoridade, a 9.497, a lei de tortura. Então, crime propriamente militar é a quarta hipótese que nós temos aí por prisão. O que é o crime propriamente militar? Que é aquele crime cuja conduta somente pode ser praticada no militar e que está moldada aonde? Somente no Código Penal, o quê? Militar. Ou seja, o crime propriamente militar, a conduta está somente moldada no Código Penal Militar. Vamos dar exemplo? Deserção, motim, revolta, conspiração, insubmissão. Aquela conduta está moldada somente no Código Penal Militar. Nós chamamos de crime propriamente galera? Militar. Então essas quatro hipóteses da previsão da Constituição que sempre caem em concurso, que vão poder aprender. A regra é o que? É a liberdade, não é isso? Mas tem quatro hipóteses eu posso aprender, sim ou não? Vamos relembrar? Primeiro, flagrante. Segundo, ordem civil fundamental de autoridade, o quê? Judiciária. Terceiro, transgressão militar. E quarto, crime propriamente militar. Olha que legal. E outra coisa, uma metodologia que a gente faz, que a gente adota no Kibizu, né, pela experiência nossa de cursinho, mais de 15 anos na hora de curso preparatório, é a repetição. Tá vendo que eu estou repetindo as coisas com vocês? Porque a partir do momento que a gente repete, a gente grava. Em 2009, eu fui 01 em CFS, 03 no CFSD. Eu fui 01 em 2009. Meu segundo colocado ficou tão ruim que eu tenho noção de que ficou. Por quê? Utilização de técnicas justamente de estudo. Porque é uma técnica boa, repetição. O que é concurso, gente? O que é um processo seletivo? Igual os senhores estão estudando. Eu sabia a matéria, agora eu aprendi. Vocês aprenderam? Aprenderam, agora decora. Como é que eu decoro? Fazendo exercício e relendo a mesma coisa milhões de vezes. Eu paro com minha turma lá, né, CPS, tudo. Você tem que ler a mesma matéria 30 vezes ao dia. Do nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Lê 30 vezes, que você não vai esquecer. Não posso aprender, é certo. Plano de delírio, desastre, precisa socorro. Desculpa. Plano de delírio, aí eu outra coisa, né? Aí, tá vendo? Vamos lá. Flávio Delito, ordem civil fundamental da autoridade judiciária, transgressão de crime propriamente militar. Decoraram? Já aprenderam? Agora decora. Como é que eu faço isso? Fazendo exercício.
Fala, meu irmão. Submissão é crime propriamente. Oi? Submissão. Insubmissão cometida por, não, na verdade, o amoldamento era conduta no Código Penal Militar. Assim, o conscrito comete crime de Então, na verdade, o civil que ele comete, mas ele é crime penalmente militar, cuja conduta está moldada somente no Código Penal Militar. É crime penalmente militar, mas pode ser praticado por civil. Crime relacionado, inclusive, da União. E lembrando que no Estado, por exemplo, no Estado, o civil não comete crime militar, né? Por força de 25 para 4 da nossa Constituição. Porque está lá, a Justiça Militar do Estado julga militares que cometem crimes militares. O civil não é processado na Justiça Militar. É crime propriamente militar, né? Essa vertente eu não desconheço. No entendimento, crime propriamente militar, embora seja cometido por civil. O civil pode cometer. Isso na União, né? Na União. Nos estados, igual o nosso de Minas Gerais, nós temos aí 3 justiças militares, né? Estaduais. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, que tem o TJM. Embora, né, nenhuma polícia do Brasil possa ali julgar civil, porque está na Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 4, né? O que cabe à Justiça Militar do Estado? Julgar militares que cometem crimes militares, não julga civil. Justiça Civil é por força do 124, Justiça Militar da União. Auditorias e conselhos da primeira instância, de segunda instância, STM, Superior Tribunal Militar. É isso? Militar, mulher debuta com quantos anos? Debuta? Com 15 anos, né? Não é isso? Mulheres, 15 anos, debuta? 15 anos, isso. Né? Então, tem 15 anos, eu tenho 15 ministros. 10 militares e 5 civis. 3 membros da OAB, do Quinto Constitucional, e 2 intercalados em juiz auditor e membros do MP, do Paraquet, do Ministério Público. Está no 125, 124 aí 123 da nossa Constituição. Mas essa não é a nossa matéria de hoje. Nós estamos falando aqui outra coisa. A gente está entrando na matéria do Tenente Rangel. Alguma coisa entra, né? A gente vai conversando, né? Tranquilo, gente. Posso respirar? Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Estamos legal? Estamos buscando conhecimento, meu irmão? Show de bola? Legal. Sejam bem-vindos aí, viu? Sejam bem-vindos. Legal. Gente, quem quiser falar alguma coisa, perguntar com meu amigo que fez intervenção, sem estresse, nós estamos aqui justamente para a gente convalidar o conhecimento, né? O conhecimento liberta a nossa mente, né? Prisionado. Já que você falou questão lá da casa, né? Última coisa da Constituição Federal, que era a prova da bombinha do polícia, do bombeiro, para depois a gente entrar um pouco no código ético. A casa, assim inviolável do indivíduo. Isso aqui remete tanto nós, a polícia e o bombeiro, não é isso? A casa, assim inviolável do indivíduo. Nela ninguém poderia penetrar sem o consentimento do morador. Se o morador não consentir, você não entra. Regra. Outra coisa, aprenda uma coisa, gente, no direito. Tanto no direito externo, né, da nossa Constituição, as normas infraconstitucionais, por exemplo, o Código Penal, de extravagante, a lei de toque, a lei de armamento, a lei da tortura. No direito existe regra e existe o que? Exceção. É o que nós chamamos, o meu professor de direito civil, no meu mestrado, ele falava isso, que o direito hoje ele é poroso, ele é lacunoso, ele é aberto. Existe regra e existe exceção. Quer ver eu pegar vocês na prova? A pena de morte no Brasil, sim ou não? Sim. Isso, todos errados, tá vendo? Tá vendo? Não tem, mas a exceção é que Olha que beleza a resposta da garota. Gente, qual que é o ordenamento jurídico limita aqui? Olha o que eu falei, regra e exceção. Se quer na prova assim, a pena de morte no Brasil, ponto, certo ou errado? Errado. A pena de morte no Brasil, sim ou não? Sim? Sim ou não? Não a pena de morte no Brasil. Regra. Esse é o direito que vocês têm que aprender a fazer no curso. Curso interno. Não a pena de morte no Brasil. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Não a pena de morte, 2 pontos. Não a pena, 2 pontos. De morte. Não a pena de morte no Brasil. Viu? Salvo no caso de guerra declarada por força artigo 34, x 19. Então, ou seja, vocês têm que saber, primeiro, julgar, né, o direito, a regra, não tem pena de morte. Mas exceção, sim. É a mesma coisa, a casa assim inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar. É a regra. É a regra do direito. Agora, eu tenho 4 exceções que a ordem jurídica me prescreve eu entrar na casa do cidadão. Primeiro, flagrante delito. Artigo 302 do CPP ou 244 do CPM. Flagrante delito, flagrante no latim. A pessoa não cometeu o crime, acaba de cometer, é perseguida ou encontrada logo após cometerá esse constitucional ser autor do fato. Flagrante delito, próprio, impróprio, presumido. Segundo, não segura. Vamos na ordem. Segura. Primeiro, flagrante delito. Segundo, desastre ao pessoal do bombeiro, desastre. Prestar socorro, desastre,
Eu posso entrar? Ah, pastor, vai guardar a vida? Se não precisar, não? Posso. Dá socorro. Outra, desastre, presta socorro. Está tendo uma parada de caixa respiratória, uma convulsão. Posso entrar nessa situação? Posso. Então, esses 3 hipóteses. Fala que desastre, socorro. Qualquer hora do dia ou da noite. Sem oração. Posso adentrar. Porque se eu tenho principalmente o bem tutelado, que é o maior bem que nós chamamos de vida, ele está sendo ameaçado. Eu tenho um patrimônio, inviolabilidade domiciliar. O que no check and balance, do freio de contrapeso, lá de Barão de Montesquieu, ou do sopesamento de Robert Alexi, do artigo 1º e 3º da Constituição da Alemanha, delimita o sopesar. Eu tenho que proteger qual bem, de maneira primazia, a vida ou o patrimônio? A vida. A vida é o maior bem tutelado, eu tenho que conhecê-la, você, nós, agentes da lei, temos que conhecê-la. Então, se eu tiver que entrar e violar o patrimônio alheio, a inviolabilidade patrimonial, mas para salvaguardar a vida, que eu faço? Porque a vida é o maior bem tutelado pelo ordenamento jurídico, seja ele nacional ou internacional nas regras constitucionais de direitos humanos. Então, você pode entrar, flagrante, desastre, da socorro, o quê? O maior bem, então, eu quero levar vocês a entender por que você pode entrar. Porque a vida é o maior bem tutelado. Bacana? Porque nós chamamos de epicentro das atividades do Estado, que é a dignidade humana. Que está artigo 1º e 3º da nossa Constituição da República de 88. Legal? Então lá, flagrante delito, desastre, socorro, desastre. Qualquer do dia ou da noite. E última hipótese, meu amigo falou. Ordem judicial. Por determinação judicial. Mas agora, qual que é a outra ressalva? Até a 18. Não. Até 18? É até pôr do sol. Mudou. Me responde certinho que vai ganhar o meu irmão um bobô na Cacau Show. Bobô na Cacau Show. É porque eu falo com meus alunos, né? Eu esqueci, é o Bis, gente. É o Bis. Sei da ficha. Nós recebemos lá até as 20 horas. Vamos lá. Ótimo, excelente. Eu gosto dessas intervenções. Então lá, está na Constituição Federal. Que hora que eu posso adentrar por ordem de juiz para cumprimento de mandado de prisão, de busca e apreensão? Da Constituição. Sei da ficha. Da Constituição. Até o Não, vai ter só o ponto. Não, vai nascer no sol e no ponto. Eu quero a resposta correta para ganhar um bis. Na Constituição, senhores, me perdoe, senhores, todos erraram. Na Constituição. A Constituição delimita aqui. A casa civil inviolável de indivíduo. Nela ninguém pode empreitar sem consentimento do morador. É certo. Ter dado de socorro ou durante o dia por ordem do juiz. O que é dia? É dia. A palavra, a interpretação literal, dia é dia. Não é de 8 a 18, não é das 21 às 5, não é do nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo, não é. Dia é o quê? É dia. O que cai na prova para magistrado, para promotor de justiça, para delegado federal? O entendimento majoritário supremo, para essas provas de delegado, para a prova de juiz, tá? Para a prova do parquet, do Ministério Público, falava que a doutrina majoritária era do nascer ao pôr do sol, porque nós somos no Brasil tropical. Essa era o entendimento recente. Aí veio a 13.869 de 2019, a nova lei de abuso de autoridade, lá no seu artigo 22, inciso 3º, delimita que não se cumpre mandado de prisão entre as 21 às 5 horas da manhã. Mas da onde tem essa previsão? Na lei 13.869 de 2019, na lei de abuso de autoridade. Na Constituição traz essa particularidade? Não. O que está na Constituição, minha amiga? Dia. Então, se ganhar a prova assim, ó, tanto mover pena, conforme a Constituição Federal, né, vai sim, não se pode entrar na casa, exceto, né, durante, aí, exceto, materializado da socorro, durante o dia, das 8 às 18, durante o pôr do sol, ponto, tá errado. Errado. Porque a prova dos senhores, a nossa prova, o CRS, a prova do bombeiro, eles pegam a literalidade do texto. A prova nossa, gente, tem 15 anos que eu estudo, né, eu dou aula dessas matérias, os livros também eu estava estudando, né? Você vê que eu sou minha filha, que eu estava estudando também para juiz, né? Estudando para juiz federal, juiz estadual.
Usou minha vida de também, né? Não cai em jurisprudência, não cai em doutrina. Né? A doutrina de Paulo Bonavides, Rogério Greco, Rogério Sanches, né, que é o promotor de justiça do Estado de São Paulo. Não cai. A prova dos senhores, a nossa prova interna, ela cai na literalidade. Ok? Ela cai na literalidade. Então, dia é o quê, galera? É dia. Então, se cair lá de 8 às 20, de 8 às 18, nasceu o pôr do sol, da aurora ao crepúsculo, tudo errado. Porque a prova, conforme o texto da Constituição. E a Constituição delimita que é o quê? Durante o dia. Só isso. Legal? Nivelamos conhecimento? Certinho, meu irmão? Certinho? Parceiro, é isso mesmo? Show de bola? Então, gente, aí sim pergunta na prova. Conforme a Lei 13.869, 2019, a nova lei de abuso de autoridade, aí não. Aí não se cumpre mandado de busca e apreensão e nem de prisão, por foro artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, das 21 às 5 horas da manhã. É isso mesmo, né? Não se cumpre. Não se cumpre. Mas isso na Lei 13.869. No texto constitucional, né? Tranquilo? É dia. Porque não está prevista a questão das 21 às 5. Porque de 21 às 5 está previsto na legislação extravagante, na 13.869 de 2019, lá no seu artigo 22, se esquecer, a nova lei de abuso de autoridade. Show? Ninguém? Ô Aurélio, ninguém está ganhando o bis até agora. Eu vou facilitar para alguém ganhar um bis, hein? Gente, tranquilo, gente. A gente está brincando, mas esses pontos que a gente está destacando aqui é assim que cai na prova, né? Então a gente já está acostumado, né? Aqui que cai na prova. Beleza? Vamos trabalhar um pouquinho de podcast. Alguém quer fazer alguma pergunta em questão de direito constitucional? Tá tranquilo? Isso é importante, gente. Cai muito na prova, né? Artigo 5º, artigo 12, direito da nacionalidade. Cai muito da sua prova. Artigo 14, direitos políticos, né? O militar, o artigo 14, parágrafo 8º, cai na prova. Esse parágrafo 8º cai em todo o concurso interno, lógico, gente. O que é o 14, parágrafo 8º? Alguém sabe? 14, parágrafo 8º, porque é um bis. Elegibilidade, muito bom, meu irmão. Acertou aí, ó. Porque eu já ganhou um bis, né? Muito bom, muito bom, muito bom. A elegibilidade do militar. Agora, quem me falar do jeito que está na Constituição ganha outro bis, hein? Quem me falar do jeito que está na Constituição? Vamos lá. O jeito que está na Constituição. Fica na prova pra caramba, gente. Vamos lá, Aurélio. Tem você, meu irmão. Você ganhar um bizinho aqui no braço. Artigo 14, parágrafo 8º. Fica na prova. Pode anotar isso, fica na prova. Quem está no bizuzinho anotando aí? Artigo 14, parágrafo 8º. Fica na prova. O que estabelece? A situação de elegibilidade do militar. O militar que é listável é elegível, né? Qual militar que não é listável, que não pode votar, é o conscrito, só o conscrito. O restante, nós, por exemplo, nós somos listáveis, por consequente, nós somos o quê? Elegíveis. O princípio da elegibilidade eleitoral. E o 14, parágrafo 8º, delimita que o militar, então tem duas situações diferentes, antagônicas, paradoxais, dicotomiais. Ó, filagem total. Vamos lá, primeiro, o militar com menos de 10 anos. O militar com menos de 10 anos, vamos lá no CFSD, CPS mais novo aí. Alguém tem mais menos de 10 anos? Menos de 10 anos, Prato? Menos de 10 anos? Menos de 10 anos? O senhor tem menos de 10 anos? Então lá, o militar com menos de 10 anos, o que ele faz? Aí ele pode se candidatar? Pode. Mas ele afasta da atividade, ele vai para inatividade. Ele já vai para a reserva o quê? Não remunerada. Então ele já afasta da atividade. Ele vai para inatividade. Ele é chamado de militar da reserva não remunerado. Ele perde o status quo de servidor militar, com menos de 10 anos. E o mais de 10 anos, como eu li, somos nós, né? O que ele fica? Ele fica AG, o que é o AG? Agregado à autoridade superior. Então a gente fica agregado ao nosso comandante do nosso batalhão, não é isso? E se a gente for eleito, no ato da diplomação, né? Nós passamos para a inatividade, de maneira automática. Aí é no caso do Rodrigues, né? Senhor Rodrigues, do Cabo Júlio. Aí vai para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Sacou? Igual o senhor Rodrigues era, acho que é 14 anos, 30 avos. Acho que o do Júlio é 12, 30 avos. Ou seja, uma remuneração é proporcional ao tempo de efetivo de serviço. Então, vamos lá de novo, fica na tua prova. O menos de 10 anos de efetivo de serviço, a face da atividade. Está previsto. E o mais de 10 anos, ele fica agregado à autoridade superior. E ele, se ele for eleito, ele vai passar automaticamente do ato de promoção para inatividade. Gente, isso cai em toda a prova. Cai na tua prova, aí. Questão 35, 36, na prova do CFS desse ano. Amém, irmão? Amém, amém, igreja? É artigo 14, parágrafo 8º. Tudo vai cair na tua prova.
Legal, né? Fica na prova, artigo 14. Né? Artigo aí, 37 e 41, tá caindo muito na PM, hein? Tem caído, muita PM, eu tenho acompanhado aí as provas aí. O artigo 37 e 41, que trata do direito administrativo. Né? Artigo 36, parágrafo 6º, tem caído quase em toda a prova. Alguém sabe o que é o 37 6º? Gente, eu nem abri um código de ética hoje. Olha, me perdoa, tá? Você me pediu pra passar o código de ética. Eu tô brincando com esse menino aqui, direito constitucional primeiro. Hã? 37, parágrafo 6º. Você viesse isso. Ok. Ó, tem que estudar. Aurélio, aqui, faz a questão desse pessoal aqui, que todos que estão com a gente, hein? Beleza? O que eu entender parágrafo 6º? Gente, a teoria objetiva do Estado. O Estado, o agente público, o Estado, a pessoa jurídica de direito público e a pessoa privada, prestador de serviço público, vai arcar com os danos que o agente público, nós, causarem a terceiro. Você está na viatura, na perseguição, no acompanhamento, passou de sinal vermelho, artigo 7º, inciso, artigo 27, inciso 29, inciso 7 do Código de Trânsito, nós temos que observar a regra de trânsito. Embora seja uma perseguição no acompanhamento, né, por exemplo, uma viatura, ou na emergência do bombeiro, no salvaguardar a vida do cidadão, nós temos que respeitar as regras de trânsito, as cautelas necessárias. Nós não temos exclusividade, nós temos preferência, prioridade. Não é isso? O que eu tenho que fazer? Respeitar a regra de trânsito. Então, quando eu bato uma viatura, por exemplo, lá, quem que vai pagar? É o Estado. Artigo 37, parágrafo 6º. A teoria objetiva. É o Estado. Agora, se o agente público agir com dolo ou culpa, o que é o dolo? Lá no artigo 14 do Código Penal. O dolo é quando a pessoa tem intenção de fazer, ou ele assume o risco de produzir os efeitos, chamado de dolo direto, ou dolo eventual. Ou a culpa, negligência e perícia na imprudência. Então, se o agente público, ele passou no sinal vermelho, passou para guardar, na emergência, 93 lá, né? Pronto-socorro, a viatura nossa, da polícia, na situação de perseguição, é previsto? É. Artigo 302, perseguição, está previsto. Tem previsto. Está previsto. Agora, eu tenho que observar a regra de trânsito, sim. Passei de sinal vermelho. Às vezes eu posso ali falar que eu assumi o risco dos efeitos, ou a culpa consciente, eu achei que a minha habilidade eu poderia desviar, diferente do óleo eventual, eu tenho a culpa consciente, achando que pela minha habilidade não chegaria aquela lesividade daquele cidadão ou daquele carro alheio. Então, ou seja, dolo culpa. Então, se o Estado paga. Agora, se ele viu que você agiu com dolo ou culpa, ele vai entrar de maneira, o que, senhores? Regressiva contra nós, os agentes da lei. E por força da teoria do risco administrativo, a responsabilidade subjetiva, nós iremos arcar com prejuízo de terceiro. Né? Então, primeiro, a fazenda paga, a fazenda pública, não é isso? O Estado. A pessoa jurídica de direito público, por isso militar, o bombeiro militar, vai arcar. Mas vai entrar de maneira regressiva contra nós. Se nós agimos com dolo ou... Tá tranquilo? Isso cai tá caindo em toda a prova nossa interna. Seja do bombeiro ou seja da PM. Por que está caindo, senhores? Por quê? Justamente porque está acontecendo vários acidentes. O viatura nossa capotando, pau quebrando todo dia na rua. O militar nosso aí faleceu, decorrente de uma intervenção, a situação não estava sensível, então, tirando outras particularidades. Enfim, então isso cai muito em prova, artigo 37, parágrafo 6º, show de bola? E outras particularidades, mais do artigo 37, por exemplo, a questão do concurso público, caiu agora da PM, eu falei que ia cair, caiu. A questão do qual que é o prazo de validade do concurso público, 2 anos, né? Pode ser prorrogado? Pode. Por igual? Período. Caiu. Aquela prova que eu falei. Legal? Artigo 37 e 41. Outra coisa, então vamos lá, vamos subir. Artigo 42, Estado dos Direitos e Garantias. Vamos falar aqui agora. Princípio de hierarquia e disciplina, está previsto. Os polícias militares e bombeiros militares. Artigo 42, que trata só da gente. Aí vem um artigo lá, vamos subir, artigo 142, das Forças Armadas, que é a prova. Aí eu perguntei para os meninos lá, que é a prova vocês também. Podemos fazer greve? Não. Podemos sindicalizar? Não. Podemos afiliar a partido político? Não. Não pode. Greve, tem exceção? Não, é absoluto. Sindicato, pode filiar para sindicato? Não, é absoluto, não tem exceção. Agora, filiar a partido político? É absoluto? Não. Ué, então, o que nós acabamos de falar aqui agora? Eu não posso me eleger? Qual que é a regra? Eu não posso filiar a partido político. Agora, um dos requisitos do artigo 14 é o quê? Filiação a partido quê? Político. Então, o militar nosso, lá, tá lá, vários da Coronel Sandro, é isso, o cabo, como chama?
esqueci o nome dele. Tem um militar Hã? Caporeso. O Júnior Amaral. O que ele faz? Ele afasta da atividade, fica agregado, não é isso? E filia a partir do quê? Político, questões suas ideológicas. Né? Então ele pode filiar a partir político? A regra, não. Exceção, sim, nas situações de elegibilidade o quê? Eleitoral. Artigo 52, tá? Artigo 54, que era prova demais, os órgãos de segurança pública, né? Artigo 54, inciso 5º, principalmente o inciso 5º, né? O que cabe à Polícia Militar? A polícia ostensiva e a manutenção da ordem pública. Artigo 5º, artigo 54, inciso 5º, chamamos de ânimo clausulus, né? A cláusula lá da nossa atividade. E o bombeiro? Ações, execução de atividade de defesa quê? Civil. Execução de atividade de defesa civil. Está no artigo 144, inciso 5º da nossa Constituição. E o que cai ainda no 144? Para nós também internos, os internos. O 144, inciso 5º, o parágrafo 5º, delimita que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, nós somos forças auxiliares de quem? Das Forças Armadas? Sim ou não? Sim. Isso, não. Tá vendo aqui, eu vi pra vocês? É assim que cai na prova. Eles põem que nós somos forças auxiliares e exército das Armadas. Não! Nós somos forças auxiliares do Exército. Não das Forças Armadas. Porque Força Armada eu reúno Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá vendo? É assim que cai na prova. Então nós somos forças auxiliares do Exército. Bacana? Juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Penal. Alguém aqui não sabia a Polícia Penal? O que é a Polícia Penal? É um antigo agente penitenciário que foi introduzido na nossa Constituição no ânimo clausulus, lá no 144, inciso 6, por meio da emenda constitucional 104, 2019, Polícia Penal, que guarnece as instalações do estabelecimento penal. A atividade da Polícia Penal é a segurança dos estabelecimentos penais. Não falou se é provisório, ou se ele é condenado. Garantia da segurança dos estabelecimentos penais. Sim, eu dei aula 5 anos agora para a Polícia Penal. Nos últimos 5 anos eu dei aula todos os anos para a Polícia Penal, os agentes penitenciários. Né? Eles guarnecem lá no CNE, na Hungria, tanto aqueles presos provisórios, quanto presos que condenados. Está previsto na Lei 72 de 1994. Lei de execução o quê? Não. As regras de Mandela, né? O regulamento disciplinar do sistema prisional. Tem 5 anos que eu dou aula nessa matéria para eles lá, né? As matérias internas do sistema prisional brasileiro. Legal, gente? Então isso é importante. Então, Polícia Penal. Aí o que fala? A Polícia Militar e o Bombeiro, juntamente com a Polícia Civil e Penal, estão nós subordinados a quem? Aos governadores. Isso fica na prova. Então, olha aí. Primeiro, nós somos Polícia e Bombeiro. Forças auxiliares do Exército. Estamos juntamente com a Polícia Civil e agora com a Polícia Penal, subordinados aos governadores do Estado, Distrito Federal e território. Isso cai em todo um curso, em toda prova. E o artigo 144, parágrafo 8º, para ganhar um bombom, já falei, comecei da aula, hein? Da brincadeira nossa aqui. Artigo 144, parágrafo 8º, que não está no rol dos órgãos de segurança pública, embora a lei... Porra, muito bom, hein? Os dois, né? Da hora. Embora a lei 13.175 do SUSP, o Sistema Nacional de Segurança Pública, entende que a Guarda Municipal é, sim, agora também órgão de segurança do quê? Pública, né? Mas, por força da Constituição, não é órgão de segurança pública, por força da Constituição, tá? Mas, embora, né, nós temos vários entendimentos aí já, inclusive do Supremo, que a Guarda Municipal também seja um órgão, de fato, importante na garantia da segurança pública do Estado Democrático Republicano Brasileiro. O que compete à Guarda? Aquela prova. Guarda de bens, serviços e instalações do município, né? Do município. É vinculado ao Estado ou município? Município, que é o único concurso agora. Então, o 144 é muito na prova. Ah, tá. O 124 e 125, né? Que eu falei, né? Questão da justiça militar. Gente, cai em toda a prova. Eu falei que a turma do CPCD vai cair, caiu. Eu falei que a turma do CPS passado e caiu. O artigo 124 e 125, Justiça Militar. A Justiça Militar, regra, qual que é? Da União, que serve Marinha, Exército e Aeronáutica. É o artigo 123 e 124 da nossa Constituição. É a primeira instância.
juiz de direito, juiz militar e conselho de justiça. Segunda instância, STM. O militar do novo BI cometeu um crime militar. Quem que julga? O juiz de direito militar e o conselho de justiça, em primeira instância. E segunda instância, lá em Brasília, STM. Escolheu o Tribunal Militar. Isso é militar da União, legal? E nós? Polícia Militar e Bombeiro. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Somente esses 3 estados que tem TJM. A primeira instância, mesma coisa. É o juiz de direito do juiz o quê? Militar. E também, em primeira instância, o Conselho de Justiça. Agora, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Qual que é a segunda instância? TJM. Tribunal de Justiça Militar. E os demais estados do Brasil? TJ. Desembargadores. TJ. Que vão, né, ser a primeira instância recursal do duplo grau de jurisdição, chamado artigo 8º ali negado do Pacto São José, que é o duplo grau de jurisdição, o direito da recorribilidade do recurso, né? Ou seja, TJ. Mas em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, TJM. Fala, meu irmão, fala, meu irmão. Define a primeira instância. Artigo 125, parágrafo 4º e 5º da nossa Constituição. Isso vai cair na tua prova. Pode anotar aí, ó. Anota aí. Vai cair na minha prova. Escreve aí, meu irmão, por gentileza. Escreve aí. Escreve aí. Vai cair na minha prova. Artigo 125, parágrafo 4º e 5º da nossa Constituição da República. Pode anotar aí, ó. Essa gente, a cabeça tá grande. Falou, né? E vai cair na prova. O que é o 125, parágrafo 4º? O parágrafo 5º delimita aqui. A primeira instância de justiça militar do Estado, no caso de Minas, é o juiz de direito do juiz militar, não é isso? E o conselho de justiça. O que separa a competência de cada um deles? A Constituição. A Constituição fala o quê? O juiz de direito do juiz militar, o que ele julga? O que ele julga? Primeiro, os crimes militares praticados contra civis, exceto o crime doloso. Contra a vida, que aí é o quê? Tribunal do Júri. Está no artigo 9º, parágrafo único do Código Penal Militar. Mas a regra é o quê? Então, a juiz de direito, juiz militar, primeira instância, ele julga os crimes militares praticados contra civil. Por exemplo, professor, 3869/2019, abuso de autoridade. A 945/97, lei de tortura, né? São leis, a lesão corporal, são crimes praticados por militar contra o civil. Então, quem julga? O juiz de direito do juiz militar. E o que mais que o juiz de direito julga? As ações judiciais contra atos disciplinares. O militar nosso ele foi punido lá por faltar ao serviço, ok? Mas só que ele estava licenciado, que estava levando a esposa no hospital e não foi serviço, mesmo assim foi punido internamente, recorreu ao regional, ao comandante-geral, mesmo assim foi punido, não peraí. Aí o que ele achou? Não, peraí, eu fui punido, mas eu acho que foi injusto. Né? Foi injusto isso aqui. O que ele vai pegar? Ele vai pegar essa demanda administrativa, que foi punida internamente, e vai levar para o crivo do judiciário. Que lá no artigo 5º da Constituição fala que toda lesão ou ameaça de direito deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, ou seja, uma ação judicial interna nossa. Ele foi punido, que no entendimento dele foi injusto. O que ele faz? Pega essa demanda interna administrativa, exaurida ali, por exemplo, no comandante-geral, e remete aquilo ali para apreciação da justiça. Mas qual justiça? Comum militar? Militar. E militar aonde? No juiz de direito ou no conselho? Juiz de direito. Por que isso aí? Está previsto no 125, parágrafo 5º da Constituição. Então, o que o juiz de direito julga? Vamos voltar. Os crimes militares praticados contra civis. E as ações judiciais contra atos disciplinares. Exceto que crime doloso, que vai para o tribunal do júri. E as ações judiciais contra atos que? Disciplinares. Então, essa é a competência do juiz de direito. Aí a competência agora é do conselho. O conselho que vai julgar o quê? Os demais crimes militares. Por exemplo, os crimes próprios. Motim, deserção, omissão de lealdade, os crimes militares, via de regra, próprios. Ou seja, quem julga, então, o que julga o conselho? Os demais crimes militares. Quem é esse conselho? Conselho.
7 juízes. O conselho está composto por 5 juízes. Você está falando do TJM. O TJM que tem lá a composição de 7 desembargadores. O Conselho de Justiça ele é composto por 5 membros. 5 membros do Conselho de Primeira Instância, da Justiça Militar nossa. 5 membros. 4 militares. 4 militares e 1 civil. Agora a questão de prova que caiu do CFSD, agora eu falei para os meninos, eu falei, turminha, vai cair na prova. E dito e feito, caiu do jeito que eu falei. Os caras perguntou se eu sou guru. Não, eu sou pendrive, porque ele comparado com o Terra, eu sou guru. Quem que preside o conselho? O oficial de maior precedência hierárquica ou o juiz singular civil? Civil. O juiz de direito, o juiz militar e civil que vai presidir o Conselho de Justiça. Lá na tua prova, o que eles falam? Que quem preside o conselho é o oficial de maior precedência hierárquica. Por que não é o oficial de maior precedência hierárquica que vai presidir o conselho? Porque a Constituição fala que é o seguinte, é isso. Tá onde é previsto isso? Anota aí, meu irmão, vai cair na prova. Artigo 125, parágrafo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Gente, quanto tempo eu tô batendo papo com vocês aqui, Aurélio? 1 hora? 50. Já tem 50 minutos? Eu fiz uma revisão praticamente, assim, de tudo que vai cair para você em direito constitucional, eu já fiz uma revisão. Perceberam? Artigo 1º ao 4, uma questão, artigo 5º, pelo menos uma, 2 questões ali, direitos relativos fundamentais, artigo 5º, artigo 12, direitos de nacionalidade, artigo 14, direitos políticos, artigo, onde eu falei, 37, 41, direito administrativo, não é isso? Artigo 42, que trata das polícias, artigo 125, 124, acabei de falar, da Justiça Militar, artigo 132, órgãos das Forças Armadas, e artigo 134, dos órgãos de segurança pública. Amém, senhor? Em 50 minutos, nós trabalhamos de todo o direito constitucional que é na prova de vocês. Amém? Eu vi amém, igreja? Amém. Receba. Amém. Aqui, sejam bem-vindos. Né, Aurélio? Sejam todos muito bem-vindos. Estudar conosco aí, nosso curso online, do Kibizu. Melhor plataforma que eu já vi. Olha que eu já ministrei aula em vários cursos, tá? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Kibizu está vindo com uma estratégia diferente, pela experiência nossa dos professores, né? A expertise. Vocês vão ver o Trent Angel também, excelente professor, contemporâneo, viu lá de Carreira do CFS do Pinol também, muito bom. Então, assim, nós estamos selecionando os melhores professores que a gente conhece, justamente para trazer o de melhor, né? E junto com a tecnologia do Kibizu, que é uma tecnologia nova, né? Então, isso é legal. Bacana, gente? Então, assim, a gente está unindo tudo. Então, estou pegando aí os professores, né, altamente qualificados, preparados, com uma boa didática, né? Tem que ser uma boa didática. Não adianta ser bom professor, né? Tem muito conhecimento, mas saber passar, né? É isso? E trazendo a tecnologia, né? O pessoal aí, os meninos, estão arrebentando, eles nem dormem, eles estão pior do que eu. A Ana, tadinha, né? Olha, a Ana tá com 48 horas, tem que dormir. Ana, minha filha, tem que dormir, fazendo apostila, preocupado em entregar o material com toda a qualidade, com todo o tempo, né, que foi determinado, aquela preocupação, às vezes a gráfica deu problema, o outro deu problema, mas nós não, nós temos um compromisso, né? Agora daqui a pouco estou despegando serviço, né? À noite, mas a gente tem esse compromisso, gente. Então isso é legal, tá? Então, assim, essa aula é mais um bate-papo para vocês nos conhecerem. Quem nunca me assistiu, acho que todos assistiu minha aula, né? Ninguém mais assistiu minha aula, você também assistiu? Você também assistiu? Né? E outro, né? Então, assim, isso é legal vocês nos conhecerem, né? Saber quem é o professor, pô, o cara é maluco, né? É minha filha, né? Então isso é legal, beleza? Então, assim, espero que vocês continuem conosco, estudando aí. Divulguem nosso trabalho, né, Aurélio? Professor, a turma aí, os meninos é muito bom mesmo, então estou dedicando para todos os cantos de Minas Gerais nos conhecer, né? Não adianta nada a gente ter um bom curso, um bom professor, se a gente não for conhecido, né? Tem coisa que tem que ser conhecido, né? O cara lá no interior de Minas Gerais, pô, a maior dificuldade, o destacamento, né? Os caras não tem essa aula maravilhosa que vocês estão tendo aqui na Savassi, né? Não tem. O cara do interior lá tá lá no destacamento, bicho, longe pra caramba, 600, 700 quilômetros, eu tava no Castro lá, 700 quilômetros de BH, lá no finalzinho de divisa com Bahia, com Brasília, né? Com Rio, São Paulo, ele não tem, né? Mas aí nós temos que chegar justamente com a tecnologia, chegar lá até os militares nossos lá no interior, né? Os praças, o Oxalá também, né? Que se cai para todos os concursos, não é isso? Direito constitucional,
Quando nós falamos do código de ética em todas as provas, Enem, está dando aula para o professor superior, professor intermediário, todos. Porque hoje o conhecimento é isso, gente. Conhecimento, a gente tem conhecimento de quem estuda, né? Então isso é legal, a gente tem essa facilidade de levar o conhecimento a todos os pós-graduações, né? Então, o cara que busca o conhecimento, ele vai se aperfeiçoando e ele vai se capacitando e leva essa capacitação para o outro, independente de pós-graduação, né? Leva o conhecimento, porque o conhecimento, justamente a gente liberta, né? A nossa mente, né? Alguém quer fazer um comentário? Tem uma pergunta? Tranquilo? Podemos continuar? Obrigado? Esse mesmo contexto aí, por exemplo, os crimes que vão acarretar na perda da função social, também é nesse juízo, também? É na justiça militar. Justiça militar, né? Embora, por exemplo, ele passa por condenação com pena superior a 2 anos, ele vai passar por um novo julgamento, né? É previsto na Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 111. Então, o cara foi condenado, militar lá, foi condenado, tanto oficial, perda do posto patente ou graduação nas praças, por pena superior a 2 anos, vai passar por um novo julgamento da justiça do quê? Militar. Em termos de paz e tribunal especial, em termos de guerra. Mas aí é pelo juiz ou pelo conselho? Depende. Qual o crime que ele cometeu? Aí vai entrar nessa situação. Vai entrar na situação. Qual o crime que ele cometeu? Ah, cometeu um crime militar praticado contra civil. Juiz de direito. Juiz de direito. Agora, cometeu um crime militar próprio. Execução, motim, revolta. Aí o quê? Quem? O conselho. Em primeira instância. Em segunda instância, quem? TJM. TJM. Em 3 estados. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Legal? Tá aparecendo aí, gente? Então vamos lá, só pra gente brincar um pouquinho, né? Um pouco do código ético. Então, eu vim cá pra falar de código ético, né? Foi a última coisa que eu falei hoje, foi código ético, né? Então vamos lá. Gente, código ético, na verdade eu até falei, né? Um pouquinho, nós trabalhamos um pouquinho. Só pra gente contextualizar, nós temos o código de ética, a Lei 14.310 de 2002, que rechaçou o RDPM, né? Regime disciplinar, né? Dos órgãos de segurança, Polícia Militar e do Bombeiro, que onde tinha prisão, né? Que é prevista na Constituição. O Código de Ética, ele veio trazer uma atualização do ordenamento jurídico em consonância com o quê? Com a nossa Constituição. O que a Constituição fala? Peraí, ampla defesa, contraditório, o due process of law, o due process of law, o devido processo, onde você assegurar ao acusado o quê? As garantias constitucionais. São Código de Ética, ele vem trazendo uma roupagem conforme a nossa Constituição de 88, né? Afastando a prisão no caso de transgressão disciplinar. Embora esteja ainda na Constituição. Olha que interessante, gente. Olha a questão de prova. Conforme a Constituição, cabe prisão por transgressão disciplinar? A Constituição. Sim. Cabe. Conforme a Constituição? Cabe. Conforme o Código de Ética, cabe prisão? Não. Não cabe. Porque nós temos a suspensão, advertência, suspensão, prestação de serviço, demissão, né? Tem uma repreensão. Essas são as sanções do Código de Ética, mas não tem prisão. Então, a mesma pergunta em documentos distintos tem respostas distintas. Não tem prisão na Constituição Federal do Militar? Tem, na Constituição. No Código de Ética de Minas Gerais, tem prisão por transgressão disciplinar? Não tem, porque em 2002 nós rechaçamos, mitigamos, afastamos a prisão por transgressão disciplinar. Porque remete aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, mas não trouxe prisão por transgressão disciplinar. Beleza? Tá vendo aí? Então, gente, o Código de Ética vem trazendo essa roupagem, essa ideia, vem trazer o que ela é, uma norma deontológica. O que é deontologia? Não quero ter hermenêutico, deontologia. É uma ciência que traz os deveres e obrigações. Deontologia é a ciência, é o estudo dos deveres e obrigações. E disciplinar, né? Então, o Código de Ética traz essa ideia, né? Dessa ciência dos deveres e obrigações. Professor, de deveres e obrigações, está no Código de Ética. E no caso dos direitos, prerrogativas, está previsto aonde? No EMEN, no Estatuto da Polícia e do Bombeiro. Então, nós temos aí uma separação, né? Alguns órgãos aí, então, por exemplo, a Lei 8.102 de 90, do Estatuto dos Servidores Federais. Lá atrás, questões de direitos e deveres, punições, mas é o Estatuto Federal. Aqui em Minas Gerais, no nosso caso, né, nós temos 2 normas que separam as particularidades. Uma norma que traz deveres e obrigações, que é a deontologia do Código de Ética, e nós temos outra norma que traz os direitos e prerrogativas, que é a Lei 5.301 de 69.
Por exemplo, dá um exemplo no direito. A licença maternidade, né? Que é 120 dias, prorrogado mais 60. A licença paternidade, que era 5 dias, agora acrescentou mais 15, não é isso? 20 dias, né? Então, vamos fazer um churrasco agora, meu irmão. Um churrasquinho, 20 dias. Ou seja, se trata dos direitos, por exemplo, ser julgado em foro militar, no caso aqui militar, prerrogativo de foro. O direito à posse e porte de arma de fogo. Ou seja, são direitos. Está previsto no EMEC. Agora, e os deveres, a deontologia? Está previsto no Código de Ética. Que muita gente não entende isso. Nós temos duas normas que trazem as particularidades diferentes, paradoxais. Deveres e a outra, direitos. Legal? Então vamos lá, show de bola. Que abarca tanto a Polícia Militar, quanto que o Corpo de Bombeiros Militar. Embora em 1999 houve a separação, né, das duas instituições. Mas ainda aplica-se tanto a polícia quanto o bombeiro, né, o Código de Ética, o Estatuto e outras normas que nós falamos, o PESAL, né, o mapa, as instruções conjuntas de corregedoria, e vai, beleza? Olha aí, gente. Fundamento constitucional, a base das nossas instituições. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Muitas provas de vocês, inclusive, tirando o EAP, né? Cai português também, né? Você HO, EAP, né? O CFS, né? Cai português, enfim. A base da nossa instituição é aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque vocês estão nivelados com conhecimento. Qual que é a base da Guarda Municipal? Fazendo Morrões. Qual que é a base do fundamento? Qual que é a base da instituição Guarda Municipal? Muito bom. Hierarquia é disciplina. Qual que é a base da Polícia Federal? Hierarquia, disciplina. Qual que é a base da Polícia Federal? Hierarquia é disciplina. Qual que é a base da Polícia Civil? Agora eu quero ver. Qual que é a base? Gente, todos os órgãos de segurança pública, a base é a mesma. Hierarquia é disciplina. Né? Civil, Polícia Federal, hierarquia é disciplina. Bacana? Então, todos os órgãos de segurança pública, a base institucional é hierarquia e disciplina. Vamos relembrar, já antecipando a matéria. O cara é muito em prova. O que é hierarquia e o que é disciplina? Base. Isso é base para a gente... O que é hierarquia e disciplina? Vamos lá, disciplina primeiro. Não, desculpa, hierarquia primeiro. Vamos lá. Disciplina e pós-graduação. Hierarquia, o que é hierarquia? A gente nós temos 20 anos de casa e a gente não sabe o conceito correto. O que é hierarquia? Conforme está previsto na lei, né? Que é uma lei complementar, né? A Lei 4.310 de 2002. O que é a hierarquia? O que está previsto é o chamado o quê? É ordenação das autoridades. Ordenação da autoridade. O que é ordenação? É a ordem das autoridades, que vai de soldado a aluno até o coronel, no nosso caso, né? Aí nós temos a marca general, o almirante e tal. Mas em nossas instituições militares estaduais, é o quê? De soldado a aluno até o coronel. Então é chamado de ordenação das autoridades. Isso é hierarquia. Tá vendo? A terminologia técnica. E o que é disciplina? A gente vive todo dia, né? São as condutas mesmo. Sim, mas como é que é definido no texto? Tem que saber o texto. É a exteriorização da ética profissional. O que é exteriorizar? É colocar para fora os preceitos da ética militar, da ética profissional. Então é a exteriorização, né, da ética profissional. Então a disciplina é colocar para fora a ética profissional. A ética é institucional, né? Então isso é a disciplina, é colocar para fora, não só internamente, né? Saber que tem os preceitos da ética militar, mas colocar para fora, né? Pode chegar no horário certo, o cabelo bem cortado, a barba bem feita. Eu estou exteriorizando os preceitos da ética o quê? Profissional. Então isso é disciplina. De novo, o que é hierarquia? É a ordenação das autoridades. O que é disciplina? É a exerção da ética profissional. Quer a prova? Cai. O que é a da prova? Inverte. Show? Show. Então, olha aí. Artigo 42 da nossa Constituição da República. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas na base da hierarquia e disciplina, são militares dos Estados. Né? Isso quer, inclusive, que é uma coisa do TPSD. Nós somos militares dos Estados e a nossa base de hierarquia aí é a disciplina. De novo, hierarquia é a ordenação das autoridades. E a disciplina é a exteriorização da ética profissional.
Show de bola? Então, a base do nosso código de ética, gente, é a Constituição Federal. Lembra que eu falei com vocês no comecinho? O nosso código de ética ele tem que respeitar a pirâmide pura de Hans Kelsen. Ou seja, a nossa Constituição, o nosso código de ética jamais ele pode violar o direito constitucional, a nossa norma constitucional. Principalmente no que tange o quê? Direitos e garantias fundamentais. Exemplo, devido processo, ampla defesa, contraditório. Eu estou dando aula no mapa, né? Ontem eu estava gravando lá o mapa lá para vocês, no curso online. Fala justamente lá do RIP, da sindicância, do PCD. O RIP, ele somente tem natureza investigatória. Né? Ele não tem a natureza acusatória. Então, peraí, se não tem a natureza acusatória, é semelhante a um inquérito do delegado. O IPM, o Tenente Coronel Comandante do Batalhão, vai mandar instaurar um inquérito, portaria de IPM. Não tem uma defesa contraditória. Porque ele é meramente investigatório, inquisitorial, preparatório. Ele tem a natureza de investigar a autoria e materialidade e o nexo de causalidade do fato. Né? Ou seja, o RIB, o IPM, é ato meramente investigatório. Ele não tem natureza acusatória. O mapa fala isso. Aí, onde tem natureza acusatória, eu vou respeitar o direito constitucional, da ampla defesa, do contraditório. Lá no PCD, processo de comunicação disciplinar, o superior fez a comunicação disciplinar, aí vai ser instaurado o PCD, o comandante manda instaurar o PCD, até o nível de comandante de pelotão, no meio de um despacho, instaurar o PCD. Né? O que ele faz? Primeira coisa, abre vista. Abre vista para a pessoa que se defender. Ele tem 5 dias úteis para se defender. Defesa a prévia. Né? Que também tem uma obrigatoriedade. Se ele não quiser, por meio de autodefesa ou defesa constituída, nós encarregados temos que nomear um defensor ad hoc. Agora, e tem a defesa final, chamada ali, né, o TAF final, a rede final. É obrigatório também. Isso no PCD. Agora, aí nós temos uma diferença lá na sindicância. A sindicância da defesa prévia é o primeiro ato, chamado de libelo acusatório. Se entrega ali, né, ao acusado, o sindicato, em 2 dias, não 5, em 2 dias, ele faz a defesa do quê? Prévia. Aí eu pergunto a diferença. É obrigatório ou facultada? É facultada, diferente do PCD, espera a prova. Na sindicância, lá não tem a obrigatoriedade de defesa prévia. Não precisa nomear o defensor ad hoc, nem o defensor constituído, o advogado. Aí tem a defesa final, é obrigatório. Porque se ele não se defende, eu encarregado, o que eu tenho que fazer? Defensor constituído, se não tiver. Se não tiver, eu encarregado, autoridade competente, nomear um defensor ad hoc. Por quê? Aí eu vou estar respeitando o quê? O direito que é constitucional, do Código de Ética. Tá vendo isso? Olha que interessante. Tá vendo que uma norma está transversalizando a outra. A questão do PQD, da queixa, a questão da sindicância, a questão agora do RIP, que nós falamos que não tem natureza acusatória. Se ele não tem natureza acusatória, ele é meramente o quê? Investigatório. É igual o IPM, inquérito policial militar. Qual é a diferença, por exemplo, de uma sindicância no caso do IPM? A sindicância é ato, via de regra, de ato que viola a ética militar por meio de transgressões disciplinares. Sindicância. Aflorou ali um crime. Vai ser analisado por meio de uma sindicância? Apurado? Aí já determina a instauração, a autoridade competente, né? Artigo 45 do Código de Ética. Quem são as autoridades competentes? O comandante geral, o chefe do IPM, o chefe do gabinete militar, os diretores, o comandante de unidade, o chefe de centros, de seções, Estado-Maior. Essas são autoridades do artigo 45 que determinam a instauração lá, por exemplo, de uma portaria de IPM. Ou seja, inquérito policial o quê? Militar. Que vai apurar, corregedoria, né? Vai apurar o quê? Crimes o quê? Militares. Lembrando que quem apura crimes militares somos nós, autoridade, poder judiciária, militar. Se for um crime comum, o cara cometeu, estava na briga de vida de vizinhos, nada a ver com a instituição, né? Cometeu uma lesão corporal com o vizinho. Você viu o quê? Comum, lesão corporal, 229 do Código Penal. Quem apura? Delegado de polícia. Delegado de polícia. Autoridade, polícia judiciária, comum. Porque nada tem a ver com as atividades castrense militar. Olha aí, hein? Olha que tanto conhecimento nós estamos buscando hoje, hein? Tá vendo, hein? Nós fomos de direito constitucional, fomos de direito penal, militar, direito penal comum. Mapa, né? Eu tô aqui no Código de Ética. A última coisa que eu tô falando é Código de Ética, né? Eu não aguento, meu coração ele vibra, né? Então, né? E o Código de Ética tem finalidade? A teleologia. Definir e classificar as transgressões disciplinares.
Amoldamento de conduta ao tipo transicional. Vamos lá. Né? Artigo 13, inciso 1º. É o 13.1 do Código de Ética. Transação grave, violação de direitos humanos. Gente, isso aqui, nossa, tá bombando, tem que ficar atento. Violação de direitos humanos. Por exemplo, grupo vulnerável. O que é grupo vulnerável? A gente prova, hein? Grupo vulnerável são aquelas pessoas que, pelas suas capacidades, as questões físicas, mentais, psicológicas, biológicas, tornam mais propício o seu direito ser violado. Por exemplo, mulher, criança, adolescente, comunidade LGBTQI+, idoso, população em situação de rua. E da minha dissertação de mestrado, do meu doutorado agora, eu estou entrando na área das pessoas com deficiência física, mental, sensorial, intelectual, por força da Lei 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É os chamados grupos vulneráveis. E nós, agentes da lei, temos que ter todo o cuidado quando nós vamos atuar frente a esse grupo. Cadeirante. Como é que eu faço uma abordagem, por exemplo, no cadeirante, manda ele, né, numa situação de suspeição, que ele esteja portando um materiais ilícitos, na fundagem suspeita, artigo 154 do processo penal? Como é que eu abordo, né, um síndrome de Down, um autista? Como é que eu faço ele, por exemplo, numa situação de suspeição? Então tem que saber. Eu fui ao Chile, eu fui na Argentina pesquisar nas polícias, né, da América Latina. Eu fiz um estudo também nas polícias aqui do Brasil, nas polícias europeias, as Gendarmerias, as Guardas Nacionais Portuguesas, os carabineiros chilenos, né, as polícias tanto da América Latina e das polícias europeias. Né? Como é que eu devo fazer para abordar justamente, né, na situação de grupo vulnerável? Isso é complexo, gente, não é fácil não. Né? Até mesmo do bombeiro militar. Como é que eu faço uma intervenção de socorro às pessoas, população em situação de rua, pessoas com deficiência, seja ela, né, físico, mental, sensorial, intelectual, comunidade LGBTQI+. Nossa, está sendo discutido cada vez mais o vulnerável, que são aí, né, homossexuais, heterossexuais, essas divisões. Né? Então, ou seja, violação de direitos humanos, artigo 13, inciso 1º. Violação de direitos humanos é transgressão grave, ou seja, eu tenho a conduta, violei do direitos humanos, né? E tem a transgressão do artigo 13, inciso 1º, transgressão grave, violação de direitos humanos. E ainda a pessoa pode responder criminalmente. Gente, olha que interessante, gente. O Código de Ética, ele vem trazer punibilidade, por exemplo, né, um moldamento de transgressão administrativa, tá ok? Agora, a mesma conduta praticada por militar, ele pode ser amoldado na seara penal ou não? Sim. Sim. O cara cometeu violação de direitos humanos. Por exemplo, colocou lá uma criança em compartimento fechado de viatura. Pode isso? Jamais, em tempo algum, nunca. Previsto na lei 80/1990, Estatuto da Criança e Adolescente. Não pode, nunca pode colocar uma criança em compartimento fechado de viatura. Não tem essa previsão. Então, por exemplo, o cara pode responder lá criminalmente, militar nosso, não é isso? E ainda residualmente, administrativamente? Pode. Ainda pode ainda fazer uma reparação civil por danos morais e patrimoniais? Sim. Gente, isso está na Instrução Conjunta de Corregedoria 02. Tem a previsão na 01. 01. Atividade administrativa. A questão do bis in idem. Eu vou falar? Do Instituto no bis in idem. Que fala que não pode haver duas punibilidades na mesma esfera. O cara não pode responder transgressão de direitos humanos, a 13.1, e ainda responder o 13.3, decoro. Não! Porque senão configuraria violação dos direitos humanos e fundamentais constitucionais, chamado bis in idem, Instituto Latim, que fala que não se pode punir o mesmo ato na mesma esfera duas vezes. Não pode. Agora, se for em esferas diferentes, autônomas, pode? Pode. Gente, eu dou uma coisa antiga, os pratos antigos, nossa, porra, caralho. O cara pode responder criminalmente, vou tomar uma cadeia, né? Criminalmente, advogado, dinheiro, vou dar advogado. Pode responder transgressão disciplinar residual, trabalhando com os alunos no mapa. E ainda pode responder civilmente danos morais, patrimoniais e decorrentes da violação. E ainda pode responder pela lei 84 de 2022, lei de improbidade administrativa, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e violação dos direitos, dos princípios fundamentais. Ou seja, pode vender tudo. Pode responder em esferas autônomas, improbidade, civilmente, penalmente e administrativamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Mas aqui o Código de Ética traz as questões administrativas.
Mas no mesmo ato, ele pode responder em seara diferente. É o que nós chamamos de, né, no bis in idem, né? Se for em esferas autônomas, ele não, né, não tem essa objeção do bis in idem. O no bis in idem é duas probabilidades da mesma esfera. Todo mundo entendeu isso, gente? Muita gente não sabia disso, né? Pois é. Esse é complicado, né, companheiro? Posso responder 4 esferas? Só Jesus para tomar conta da gente, também, irmão? Uma já é difícil, imagina. Responder 4 em 4 esferas diferentes, gente. Deus abençoe, né? Amém? Cai na prova? Cai. Então, gente, aqui cai. O código ético traz as questões administrativas. Segundo, estabelecer normas da sanção, né? Conceito, recursos, né? A questão do duplo grau de jurisdição. Foi punido o comandante da unidade. Recorre a quem? Via de regra, comandante regional, primeira instância. Quais são os efeitos? 2. Está no mapa, né? Está na prova. Os efeitos devolutivo e suspensivo. Qual é o efeito devolutivo? Que devolve, o que é efeito devolutivo? Só remete ao instante superior, esse é efeito devolutivo. E o efeito suspensivo? Suspende os efeitos até a decisão da autoridade superior. Primeira instância, ok? Comandante regional. Agora, qual é o comandante geral? Que é a segunda instância. É o duplo grau de jurisdição, duplo. 2 graus de jurisdição. Artigo 8ª linha H do Pacto São José da Costa Rica, chamado de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil é signatário desde 1992, dia de recorribilidade. Aí, na segunda instância, qual aqui? O comandante geral. Qual é o efeito? Somente um. Somente um. O efeito devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Então, no caso inteiro, se me remeter os autos ao comandante geral, já pode efetivar lá a punição. Beleza? Não tem efeito suspensivo. Eles simplesmente têm o efeito do que, galera? Devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Remete os autos da autoridade superior. Só isso. Já efetivou, né? Já é. Mas a regra tem que aguardar o quê? O comandante regional, sacou? Porque lá no mapa, por força do Código Ético, tem que aguardar a decisão da autoridade, né? No caso da primeira instância, para depois efetive, né, a sanção do militar. Beleza? Tranquilo, gente? Recompensa também. Bem como regulamentar o processo administrativo penal, o PAD, e o funcionamento do CNMU. Gente, o PAD, né? Isso é interessante. A gente ministra aula há muito tempo sobre isso aí, né? Processo, né? O PAD, nós temos a mesma particularidade do PADs. O PAD do 64 e o PADs do 34. E nós temos agora, né? Por força do artigo 64, parágrafo único, a previsão do que seja o decoro. Tá lá. Antigamente, né, criava-se o entendimento do que é o decoro. Cada comandante entendia do jeito. Hoje não. O decoro está lá no 64, parágrafo único. E esse 64, parágrafo único é muito em prova. Por quê? Agora é um rol taxativo. O que seja decoro. Por exemplo, a questão do assédio. É um decoro. Né? A prática lá, por exemplo, do crime doloso praticado, né, por militar é decoro, né? A situação do próprio decoro é a honra pessoal do 13.3 também entra como decoro. Então temos algumas circunstâncias que está previsto no artigo 64, parágrafo único, que estabelece o que é o decoro, né? Independentemente de conceito. Já vai direto para o processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Inclusive, quem faz o PAD é a CEPAD, Comissão de Processos Administrativos Penais, que é muito em prova também. Então, é isso aí que determina, né, a finalidade do Código de Ética. Classificar as transgressões, a questão da sanção, o cara foi punido lá, vai ter para abolição de advertência, prestação de serviço, o que é advertência, o que é a repressão, prestação de serviço, pensão, demissão. Tranquilo? Recurso, que acompanha falando, funcionamento do CNMU, né? O que é o CNMU? Né? O órgão de funcionamento do comandante, né? Tem que ter 3 meses, é isso? E tem obrigatoriamente, tem que trabalhar de maneira dos 3. Uma passou, não, tem que compor. Fica ali 6 meses, renovado mais 6 meses, não é isso? No máximo 1 ano, né? Depois fica 1 ano fora, depois retorna para compor novamente o CNMU. Né? Nós temos a situação de impedimento, suspeição, importante também, tá? A questão é até o 4º grau, a questão lá, por exemplo, de a previsão do mapa, né? Que traz sobre as questões semelhantes do impedimento e suspeição. Lembrando que impedimento é questão de parentesco, né? Não pode ali compor determinadas comissões, questão de impedimento, parentesco até o 4º grau.
cônjuge, ascendente, descendente, aí colateral até o 4º grau, e o 4º grau, o primo. Quando você sobe ali o 1º grau, o pai, o 2º grau, o avô, desce o tio, 3º grau, e 4º grau, o primo. A gente aprendeu lá no interior tudo errado, né? Aí minha mãe fala, seu primo 1º grau, 2º grau. Não existe isso. O Código Civil estabelece que primo é o quê? Do 4º grau. Já viu? Então já falou isso dele? Esse é o primo 1º grau. Esse é o primo 2º grau. Da onde que tirou isso, gente? Misericórdia, pai. O Código Civil estabelece que primo é de qual grau? 4º grau. Então, até o 4º grau ali, né, fica o grau de impedimento, né? E outras situações a mais. Suspeição é mais tranquilo, né? Suspeição é o quê? Amigo, inimigo ou interesse na causa. Suspeita, ó. Ele é meu amigo. E o mapa delimita que essa intimidade da suspeição vai além do extramuros. Aquela relação na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda. É questão da suspeição. O cara é meu amigo, trabalha comigo. Não é suspeição. Não é. O mapa delimita. Que no caso, a suspeição ela tem que ser alegada de fato a vida extra, institucionalmente falando, extramuros. Aquela vida ali, ó, o cara tem uma intimidade com a sua família, com o seu seio familiar. Isso é a suspeição por forma do mapa. O cara trabalha comigo. Não é suspeição. Pode dar. Vou eu pego direto aí, ó, PCD, o cara do meu pelotão, sindicância. Não é suspeição. O nome é colega de trabalho. A questão da amizade que gera a suspeição de fato para rechaçar, né, encarregado de um processo, de um procedimento, que vai além da atividade funcional. O cara vai na sua casa, frequenta sua casa, sua família. Aí sim, aí é suspeição. Tranquilo, gente? 2 horas, Roberto? Estamos tranquilos, gente? Ó, vai dar 3 horas já. Eu nem comecei, eu passei um slide. A hora que chegar no quarto de Acabou a aula, Roberto. Daqui a pouco eu chegar no de Rangel, gente, deve estar aí já, né? E depois vai passar para vocês, né, um pouco de Código Penal Militar, é importante, gente. Código Penal Militar, essa diferença do crime militar por extensão, essa mudança de 2017, tá? Tinha uma alteração aí importante, né? Os crimes militares agora por extensão, tá de serviço, tá de razão da função, não é mais crime comum, agora é crime militar. Embora esteja a legislação extravagante, tortura, brutalidade, tá de serviço, tá fardado, é crime militar. Seja qual crime for. Lembra sempre disso. Tá de serviço, tá de razão da função, é crime militar. E se é crime militar, vai ser processado julgado com justiça. Militar. E quem vai investigar? Nós, autoridade judiciária, o quê? Militar. Isso, inclusive, tem uma celeuma aí, né? Os delegados de polícia. Né? O militar cometeu um homicídio, está de serviço, fardado, tal. Pode ter razão na função. Agora, desde 2017, dentro do princípio da especialidade, é crime militar. E se é crime militar, que é tortura, brutalidade, lesão corporal, né? Não vamos investigar, não. Por quê? Porque agora, desde 2017, dentro do princípio da especialidade do Código Penal Militar, né, afasta-se a regra geral, aplica-se o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Então, por exemplo, o cara cometeu ali um homicídio. É uma celeuma, inclusive o Supremo está discutindo isso aí, o STJ e o STM. O militar está de serviço, cometeu um crime, um homicídio, está de serviço. É um crime militar. É isso? Está de serviço, está na função, artigo 35 do Código Penal Militar. Aí tem que celeuma, então se é crime militar, se cometeu um homicídio, quem que julga o crime doloso? Tribunal do Júri. No nosso caso, no nível estadual, ok? Porque no caso da União, aí a própria Forças Armadas. Ok? Agora, se no nosso caso, quem que vai julgar? É o Tribunal do Júri. Tranquilo aí, né? Beleza. Agora, pergunto para vocês, quem investiga? Quem investiga? O delegado de polícia, a autoridade de polícia judiciária, ou o tenente-coronel comandante do batalhão da unidade que pertence ao militar? É uma celeuma. É uma celeuma. É uma divergência, inclusive o Supremo aí tá, né? Tá, algumas decisões, alguns órgãos superiores estão às vezes rechaçando o que está previsto no Código Penal Militar. Oi? Ainda está conflituoso. Está conflituoso demais. Por quê? Em situação de pedir perícia, e o comandante falou, não vai fazer ocorrência para mim. E o delegado, não, se você não trouxer a situação aqui na delegacia, eu também não faço. Pois é. Precisava de Pois perícia. é. O que está previsto nas normas? Gente, lembra que os senhores aprenderam isso. Eu tenho uma regra geral e uma específica. Se eu tenho uma específica, eu afasto a regra geral. Não é isso? Vamos aprender isso aí. Bacana? Então, vamos lá. Então, a regra geral é essa. O cara cometeu a regra geral.
o cara cometeu um homicídio, mataram alguém. Quem que vai investigar? É o delegado. A regra é essa. Cometeu um homicídio, quem investiga é o delegado. Tá ok? Agora, o disposto artigo 9º, inciso 2º, a linha C do Código Penal Militar, princípio de especialidade, tá? Agir em razão da função, no estrito cumprimento do dever, comete, por exemplo, um homicídio. Sabemos muito bem quem julga é o tribunal do júri. Agora, quem investiga? Artigo 82, se quiser anotar isso, pega a tua prova, sobre o conjunto de corredoria combinado com o Código de Processo Penal Militar. Artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar. Princípio de especialidade. Fala que o crime doloso praticado por militar contra civil vai ser findado, vai ser instaurada uma portaria de inquérito policial militar. Inquérito policial militar. Ao final do inquérito policial militar, vai ser remetidos os autos à Justiça Militar. E a Justiça Militar, o que ela faz? Ela declina competência para o Tribunal do Júri. Tá? No artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Então, quem investiga? Está lá. Ao término do inquérito policial militar, os autos serão remetidos à Justiça Militar. E a Justiça Militar faz o quê, senhores? Declina competência ao Tribunal do Júri. Então, quem investiga? Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Porque está lá o quê? Portaria de IPM. Inquérito Policial Militar. Aí tem essa CPU dentro do Poder Judiciário, né? O delegado de polícia estão levando a seara, desconsiderando, né? Ou colocando como inconstitucional, né? Essa previsão do Código de Processo Penal, que é antigo, né? Essa é antigo lá do Código de Processo Penal Militar, combinado com o artigo 9º, segunda linha C do Código Penal Militar. O posto, então, de lei, que vai criar prova, tá? Isso vai criar prova de vocês, tá? Isso na instrução conjunta com os 02, está no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por força de lei, dentro da interpretação literal, quem investiga são quem? Somos nós. Autoridade Judiciária Militar, por meio da portaria de um inquérito policial militar, IPM. Assim que findou o IPM, remete os autos do militar, e a Justiça Militar declina a competência no final do júri. Então não é por força de lei, estou falando de jurisprudência, tá? Deixa eu dizer. Está fardado, fazendo a troca lá de uma prestação de serviço na situação de um queijo e um telefone. Nesse caso, ele é muito da reserva fardado. Como é que você chama? Já. Rogério, segura só um pouquinho, por gentileza, que essa temática nós vamos ver com o Tenente Rangel. Exatamente. Segura essa você pergunta pro Tenente Rangel, que eu tenho certeza que ele esclareceu isso aí, com toda tranquilidade, né? Com mais segurança do que eu. Legal? Isso é importante. Essa matéria, a gente fica na prova. Cai de... É porque alguns caras se colocam nessa situação de militar da Cai. militar da reserva. Eu vi o material do Tenente Rangel, então eu vou segurar, deixa ele responder essa temática. Está no material dele, né? E ele vai falar com maior propriedade. Gente, tranquilo? Olha, então já tem meu horário, tá 3 horas, certinho? Vamos tomar um café? Beleza? Gente, até aí. Dúvida, crítica, choro, lamentações. Deu para produzir o conhecimento, gente? Meu amigo, o conhecimento libertou a mente, aquela mente dura, engessada e flexível. Ela tornou hoje uma mente porosa, aberta lá com nós. Amém? Gente, estou à disposição de vocês, tá? No Kibizu aí, né? Passo para vocês aí os meus contatos, tá? Se precisarem, estou à disposição. Só não tem dinheiro. O resto, a gente corre atrás. Bacana? Deus abençoe a carreira de vocês, né? Tamo junto aí. Sucesso, muito sucesso nas provas, né? Deus abençoe cada um de vocês. Foi de bola, sucesso.